Declaro aberta a sessão ordinária de número 1050ª, 25ª. Convido a vereadora Delcy Schneider para efetuar a leitura bíblica. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Solicita a secretária Adriane Simone Chane Zimmer para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, verifiquei o quórum e constatei a presença de todos os vereadores. Como de costume, dispensa a leitura da ata da sessão ordinária anterior, pois todos os vereadores possuem cópias. Se houver alguma retificação, que esta seja feita. Coloco em votação a ata número 1050ª, 24ª. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Peço ao diretor que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 010/2021 da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. A Vossa Excelência, o senhor Gilberto Abel Schaeffer, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que venho, por meio desse, informar que o projeto de lei número 026/2021, acompanhado do parecer dessa comissão, estando aptos à apreciação e votação em plenário. Atenciosamente, Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Concedo intervalo regimental. Reiniciada a sessão. Ordem do dia. Projeto de lei número 026 de 2021. Solicita ao diretor para fazer a leitura da emenda da justificativa do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de lei número 026 de 2021. Projeto de lei número 026/2021, de 14 de abril de 2021. Cria o novo Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundeb, do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei trata da matéria educacional que se justifica pela necessidade de criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. As alterações são necessárias, pois tende a atender às modificações trazidas na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. O Conselho passa a ter atribuições específicas e diferentes do especificado nas leis anteriores que ficam revogadas. Lei Municipal número 1810, de 24 de abril de 2007, e número 1918, de 17 de fevereiro de 2009, com a aprovação deste projeto. Tendo em vista que o novo Fundeb entrou em vigência em 1º de janeiro de 2021 e a Lei 14.113 de 2020 de regulamentação do Fundeb, sabemos que, além do acompanhamento e controle social do Fundeb, entre as atribuições do CACs,
A lei mantém a supervisão do censo escolar e da elaboração da proposta orçamentária anual, assim como a análise das prestações de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de jovens e adultos. Com isso, destaca-se a importância da aprovação desse projeto para adequações do CACs municipal. Diante do exposto, pedimos aos ilustres vereadores a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 14 de abril de 2021, Marcelo Ravanello, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, nos termos do artigo 32, inciso 1º, a linha A da Resolução 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise. Projeto de Lei número 026, de 14 de abril de 2021, com a seguinte emenda. Cria o novo Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da outras providências. Relatório. A presente proposição fora protocolada pelo Poder Executivo Municipal em 16 de 4 de 2021, sob o número 060/2021, e após for encaminhada a essa comissão em 19 de 4 de 2021, em que reunião ocorrida em 22 de 4 de 2021, com o objetivo de analisar e emitir parecer sobre o projeto de lei número 026/2021, o qual a comissão emitiu o seguinte parecer. Voto do relator. Cabe a essa comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação, examinando a presente proposta nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou sua conformidade com as normas legais vigentes. Nesses termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relator Rogério Mayhofer, acompanha o voto dos membros. Vice-presidente Carlos Jocely da Silva, membro Delcio Schneider. Nesses termos, encaminho o presente parecer ao presidente do Legislativo Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 22 de abril de 2021, Rogério Mayhofer, presidente. Coloco em discussão o referido projeto, com a palavra o relator Rogério Mayhofer. Senhor presidente e demais colegas vereadores, então o projeto de lei número 026/2021 cria o Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, com base na Lei Federal 14.113. Então, o Conselho fica constituído por 14 membros, sendo 2 membros representantes do Poder Executivo, dos quais menos um a Secretaria Municipal de Educação, o órgão educacional equivalente, que aqui seria, no caso, o Conselho Municipal de Educação. Um representante dos professores de educação básica, um representante dos diretores das escolas, um representante dos diretores das escolas básicas públicas e um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. 2 representantes de estudantes de educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas, que seriam os alunos do ensino médio. Um representante então, do Conselho Municipal de Educação, um representante do Conselho Tutelar, 2 representantes das organizações da sociedade civil e um representante das escolas do campo. Então, para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que então vai substituir o titular de seus impedimentos temporários, provisórios, ou ainda em seus afastamentos definitivos ocorrido antes ou fim do mandato. As organizações de sociedade civil que refere este artigo, que são as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que seriam, no caso, as associações e fundações, nos termos da Lei 13.019, que é a lei que também conhecida como Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil,
que vem pelo meio para regular o regime jurídico no que tange a parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Desenvolve atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho e deve atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 ano contado da data da publicação do edital. Também deve desenvolver atividades relacionadas à educação e ao controle social dos gastos públicos. Não configuram, então, como beneficiários dos recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratados da administração pública da localidade a título oneroso. Também, realizadas as indicações, o prefeito, então, através de ato próprio, fará designações para o exercício das funções de conselheiro. São impedidas, então, para integrar o Conselho do Fundeb os titulares do mandato do prefeito, do vice-prefeito e do secretário municipal, bem como seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, que seria pais, filhos, neto, entre outros. Titulares do mandato de vereador do município, os ocupantes dos cargos de tesoureiro, contador técnico em contabilidade ou funcionário de empresa, de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundeb, bem como os cônjuges, parentes consanguíneos afins até o 3º grau desses profissionais. Também os estudantes que não sejam emancipados, os pais de alunos ou representantes da sociedade civil que exercem cargos em funções públicas de livre nomeação e exoneração, que seriam os cargos comissionados, no âmbito do poder do respectivo poder executivo, gestor de recursos, ou que prestam serviços terceirizados no âmbito do poder executivo em que atua o respectivo conselho. Na hipótese de existência de estudantes, então, emancipados, representantes da representação estudantil, poderá acompanhar as reuniões do Conselho somente com direito à voz, não com direito a voto. As indicações e as designações dos conselheiros e dos suplentes deverão ocorrer até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, conforme o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Imediatamente nas hipóteses de afastamento do conselheiro titular ou suplente em caráter definitivo antes do término do mandato. Imediatamente nos afastamentos temporários. Da atuação dos membros do Conselho do Fundeb não é remunerada, é considerada atividade de relevante interesse social, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício das atividades de conselheiro e sobre pessoas que lhe confiarem ou deles receberam informações. Veda também quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. Ainda, exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. E mais, atribuição de falta injustificada no serviço em função das atividades do Conselho. Ainda, afastamento involuntário injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Veda também quando os conselheiros foram representantes estudantes em atividades do Conselho no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. E mais, o mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato e iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º ano do mandato respectivo titular do Poder Executivo. O primeiro mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo 2º da Lei Federal 14.113, no qual está embasado o projeto de lei. Os atuais integrantes do Conselho do Fundeb, que se refere à lei do município 18.810, de 24 de abril de 2007, e com as alterações da Lei Municipal 1918, de 17 de fevereiro de 2009, poderão ser novamente designados para o Conselho, criados para esta lei, não configurando recondução, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 2º da referida lei. Os conselheiros, então, deverão integrar o segmento social ou a categoria que representam e, em caso de deixarem de ocupar esta condição, depois de efetivados, deverão ser substituídos nos termos da legislação vigente. O membro suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, substituirá o titular em seus impedimentos temporários provisórios ou em seus afastamentos definitivos ocorridos antes do fim do mandato. O mandato do conselheiro, nomeado para substituir membro que tenha se afastado antes do final do mandato, terá início na data da publicação do ato de sua nomeação e se estenderá até a data do término do mandato daquele que foi substituído.
Ainda então, na hipótese do suplente assumir a titularidade do Conselho, deve o segmento social ou categoria representada indicar um novo membro para a suplência, observando os critérios da escolha previstos, então, no artigo 2º da refi da lei. Após a nomeação dos conselheiros, somente serão admitidas substituições nos seguintes casos: mediante renúncia expressa do conselheiro, por deliberação justificada do segmento representado, quando o conselho perder a qualidade de representante da categoria ou segmento pelo qual foi escolhido, e o não comparecimento de 3 reuniões consecutivas do conselho durante o mandato, o não comparecimento em 5 reuniões intercaladas do conselho durante o mandato e outras situações previstas no regimento interno do conselho. Competem ao conselho elaborar seu regimento interno, acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb, supervisionar a realização do censo educacional anual e a elaboração da proposta orçamentária anual com o objetivo de concorrer o regular tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos financeiros que alicerçam a operação do Fundeb. Ainda, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados relativos a recursos repassados e recebidos à conta do Fundeb, assim como os registros referentes à despesa realizada. Ainda, elaborar parecer das prestações de contas a ser apresentada pelo município ao Tribunal de Contas do Estado. Elaborar, nos casos previstos da lei, decreto ou norma regulamentadora, pareceres das prestações em contas de recursos do Fundeb percebidos pelo município. Acompanhar também a aplicação dos recursos federais transmitidos à conta do Programa Nacional de Apoio de Transporte Escolar, PNAT, e receber e analisar a prestação de contas referente a esse programa, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desse recurso e o encaminhamento ao FNDE. O parecer referido, então, no inciso 5º, que é elaborar parecer das prestações de contas a ser apresentada pelo município ao Tribunal de Contas, integrará a prestação anual de contas do Poder Executivo, devendo ser entregue à administração municipal com no mínimo 30 dias de antecedência da data final da sua apresentação ao Tribunal de Contas do Estado. Ademais, ainda é facultado ao Conselho, sempre que julgar conveniente e necessário, apresentar ao Poder Legislativo local, aos órgãos de controle interno e externo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e demonstrativos gerenciais do Fundeb, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Convocar por decisão da maioria seus membros, o secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimento acerca do fluxo de recursos da execução das despesas do Fundeb, devendo a autoridade convocar a apresentar-se no prazo não superior a 30 dias. E ainda, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias referente a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do Fundeb, folhas de pagamento dos profissionais de educação, os quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento que estejam vinculados. Convênios ou instrumentos congêneres com as instituições a que se refere o artigo 7º da Lei Federal, número 14.113, que é a base do projeto. E outras informações necessárias no desempenho de suas funções. Também realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes, a desenvolvimento regulamentar de obras e serviço efetuado nas instituições escolares com recursos do Fundeb. Também a adequação do serviço de transporte escolar, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundeb para esse fim, com o efetivo exercício na rede escolar, na educação básica municipal, dos profissionais de educação pagos em recursos do Fundeb. Ainda, o presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, estando impedidos de ocupar tais funções os representantes do governo, gestor do recurso do Fundeb no município. O Conselho do Fundeb, então, atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Então, o Conselho não contará com uma estrutura administrativa própria, incumbe ao município garantir a infraestrutura e as condições materiais adequadas à execução plena
das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Ainda, o eventual pagamento de diárias, ressarcimento das despesas, capacitação ou treinamentos dos conselhos relativo à função estarão definidos em regramento específico pelo município. E o município ainda disponibilizará em sítio na internet, o site, atualizada sobre a composição e funcionamento do respectivo conselho do Fundeb, incluindo o nome dos conselheiros, das entidades ou segmentos que representam, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho, ata de reuniões, relatórios e pareceres, outros documentos produzidos pelo Conselho. O Conselho do Fundeb, então, reunir-se-á no mínimo trimestralmente por convocação do seu presidente. E as despesas decorrentes desta lei serão custeadas com recurso de dotação própria do município. Com a aprovação desse projeto, vão ser revogadas, então, a Lei 1810, de 24 de abril de 2007, e a 1918, de 17 de fevereiro de 2009. Só para constar como redação, senhor presidente, eu quero considerar que, por ocasião da redação final, então, que seja retirado o termo novo, já que não vamos ter outros conselhos além desse, que seria na base da Lei Federal 14.103, no qual está fundamentado o projeto. No demais, eu peço a aprovação dos demais colegas ao presente projeto, devido à sua importância fiscalizatória junto aos recursos do Fundeb. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocação, coloco o projeto de lei número 026 de 2021 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Abro espaço para as explicações pessoais. Tribuna. Convido o vereador Tiago Fabiano Berto para se manifestar por até 5 minutos regimentais. Senhor presidente, demais colegas vereadores, secretária de Educação, aqui presente, Telequim, Anina, o Shaolin, Magali e as pessoas que nos assistem de suas casas. Quero usar a tribuna para prestar contas da minha viagem a Porto Alegre no último dia 13, já que na última sessão nós tínhamos a homenagem ao SAMU, então eu não quis interferir no dia tão proveitoso quanto foi, mas não podia deixar também de passar o que a gente foi fazer lá. Fomos eu e o diretor da casa, Leandro Tim, visitamos o deputado Beto Fantinel, o deputado Claire Kuhn, o deputado Adolfo Brito, o secretário de Desenvolvimento Econômico, ex-deputado Edson Brum, e também fomos até o DAER para ver a questão das reformas no asfalto. Tivemos algumas reclamações do asfalto da linha Paleta até Estrela Velha. Fomos fazer um pedido. Tigrinho, naquele momento, também lembrou de um pedido de tempos atrás do trevo de acesso a Lenenberger. O local ocasiona vários acidentes e o trevo ali ficaria muito bom se caso tivesse sido construído. Fomos muito bem recebidos pelo então diretor do DAER, acatou os nossos pedidos, esperamos que num futuro breve a gente tenha estudos ou quem sabe a construção do trevo de acesso de Lenenberger. Voltando para o nosso município, foi uma semana bem turbulenta na questão de água, né, pessoal? Tive várias reclamações de moradores de Arroio do Tigre quanto à falta de água na última semana. Pessoas que ficaram 3, 4 dias sem água. E hoje à tarde estivemos reunidos aqui na Câmara de Vereadores, 2 representantes da Corsã e nós vereadores, eles pedindo apoio na questão da não venda da Corsã pelo Estado e nós, como vereadores, cobrando a eles uma melhor atuação frente à nossa população quanto à falta de água. Nos colocaram os problemas que a Corsã vem enfrentando e nós colocamos
os pedidos da comunidade. Esperamos que não tenhamos tantos problemas assim, que num futuro breve a nossa água, que além da conta chegar todo mês, que a água também chegue todo dia, que é um pedido simples, mas que não vem acontecendo, infelizmente. Talvez não por culpa deles, mas por uma má estruturação do nosso posto de atendimento da Corsã aqui no município. Em questão de águas, também já está tendo bastante pedido no interior, pessoas que estão sendo abastecidas pelos bombeiros. Tive um pedido hoje à tarde de um pessoal da linha São Pedro, em que eles estão sem água para os animais, e a água para consumo humano está diminuindo, então fizeram um pedido para a Secretaria de Obras, Agricultura e Viação, e também reforçaram o pedido a mim, o que eu encaminhei até o Chico, e prontamente o Chico me respondeu. Acho que essa semana ainda ele resolve o problema lá, esperamos que aconteça sim, para o bem do município. Como eu brinquei com o Chico, não sou teu companheiro político, mas a eleição ela ocorre de 4 em 4 anos, e entre esse tempo a gente tem que trabalhar junto. Tanto que brincamos muito em Porto Alegre, eu, Tigrinho e nossos amigos deputados, que estava lá o vice-presidente do MDB de Arroio do Tigre e o presidente do PP aqui de Arroio do Tigre, buscando recursos para o município. Eu acho que é interessante, toda a união é interessante, espero que gere frutos. Também tivemos vários pedidos, reclamações sobre a questão da boca de lobo, que está sendo construída agora, que é uma boca de lobo que talvez não vai escoar tanto a água, que ela é feita, ela ficou bem larga, ela não é com a grade de ferro em cima, ela é feita de concreto, então a sua base é mais larga, e os espaços para a água descer é muito pequeno. Mas é uma questão, acho que de arquitetura, né? O projeto ele já vem feito e não tem muito o que nós fazer, então esperamos que dê certo, esperamos que funcione para o bem do município, da nossa população, porque é uma obra muito importante, a obra de canalização na cidade. Esperamos que quando chegar agora o inverno e as chuvas cheguem, a obra seja ocupada para o que realmente ela foi construída. Demais é desejar uma boa semana a todos e uma boa noite. Não tendo mais nada a tratar, fica marcada a próxima sessão ordinária para o dia 3 de maio de 2021, 18 horas, segunda-feira. Encerra essa sessão em nome de Deus.